Auxílio emergencial. É inevitável que a gente tenha uma prorrogação? Dá para ter mais parcelas do auxílio emergencial sem piorar a situação econômica do Brasil, sem furar teto de gastos? O que você acha? Boa tarde, Lacombe. Prazer estar aqui. Então, tudo vai depender da evolução da doença, evolução de vacinas, enfim, né? Se a Covid-19 ela evoluir razoavelmente bem e a economia reabrir novamente, né? Enfim, a gente consegue prosseguir sem esses auxílios emergenciais. Agora, se os governos estaduais e municipais entenderem que precisa fazer lockdown em resposta à Covid-19, aí a gente está numa situação muito crítica, né? Porque são milhares de pessoas que não vão poder trabalhar, que vão perder empregos, enfim, né? Não é só o dono do restaurante, né? Eu estava conversando até há pouco com o Silvio sobre isso, né? Você tem o garçom, você tem uma série ali de pessoas, né, trabalhando. E aí, como é que essas pessoas vão se sustentar? E aí é inevitável o auxílio emergencial, não tem como. Agora, o auxílio emergencial ele tem um custo altíssimo para a sociedade, né? Quer dizer, eu estou resolvendo um problema agora a curto prazo, mas eu estou criando um outro problema a médio e longo prazo, que é esse risco fiscal. E uma crise fiscal no Brasil, ou seja, um calote da dívida pública, seria catastrófico para a renda, para o emprego, para a inflação, enfim. Alan, eu corro o risco de dizer que eu acho que o auxílio emergencial, uma prorrogação do auxílio, lógico, a gente imagina num patamar mais baixo, talvez de R$200 a R$300, que é o que se discute hoje no Congresso, mas basicamente é uma realidade, porque todos os candidatos à presidência da Câmara e do Senado já falam abertamente em prorrogar o auxílio emergencial, ou então Bolsa Família mais robusto. Qual seria o melhor modelo, já que basicamente essa, né, eu acho que todo mundo se deu conta de que uma prorrogação, pelo menos por mais alguns meses, é necessário, né, dada a perda de renda e aumento do desemprego. E outra, é possível fazer isso sem furar o teto de gastos? Porque, sinceramente, nesse orçamento tão apertado, acho que é difícil encontrar lugar, né? Vai ter que fazer uma ginástica danada o Ministério da Economia. Eu acho muito difícil fazer isso sem furar o teto de gastos, né? No ano passado não foi possível, né? Dada a situação de calamidade, e aí novamente vai ter uma negociação com o Congresso Nacional para furar esse teto de gasto, dado a função que a gente, né, a realidade que a gente tem hoje, né? Não seria possível. Agora, esse benefício ele teria que ser assim o menor possível para garantir uma condição mínima de sobrevivência das pessoas e de curto prazo. Agora, eu não vejo saída para essa situação que não seja a reabertura da economia, né? Porque o auxílio emergencial ele não cria riqueza por si só. Agora, o que vai criar riqueza, o que vai melhorar a vida das pessoas, o emprego, é a reabertura da economia, né? Então, eu vejo que a saída tem que ser uma maior flexibilização, não tem jeito, não tem mais como fugir disso. Seguindo nesse tema, Alan, como você disse, a gente falava mais cedo sobre isso, antes da sua participação aqui no programa. Hoje nós temos 2 grandes protestos acontecendo aqui na cidade de São Paulo, a maior do país, por exemplo. De um lado, representantes dos setores de bares e restaurantes que estão com novas restrições para trabalhar. Como você mesmo disse, não se trata só do dono do estabelecimento que seguramente teve que buscar crédito para conseguir pagar o garçom, para pagar o pessoal da cozinha, da limpeza, o manobrista, muita gente perdendo o seu emprego. Também caminhoneiros estão paralisando algumas vias importantes aqui de São Paulo, aí sim por conta da questão do ICMS, e aí envolve especificamente o governo de São Paulo, um governo entusiasta do trancamento das pessoas e do lockdown. Dito isso, eu queria só fazer um apontamento sobre o que você falou. Se você disse o desemprego vai chegar, né? Por que eu fiz esse preâmbulo? O desemprego já chegou. Não, já chegou. Então, queria que você colocasse, quando você fala a reabertura da economia, se há uma necessidade de injeção de recursos e de onde eles viriam por parte dos governos. Então, esse que é o problema, né, Silvio? A nossa capacidade de endividamento, ela está chegando no limite, né? Então, não dá para você falar em aumento de imposto agora no Brasil, é inviável essa discussão, né? E, por outro lado, a nossa dívida pública, ela chega aí num patamar de quase 100% do PIB. O que isso quer dizer em termos práticos, né? Que vai chegar um momento que a gente, mesmo se endividando, a gente não vai conseguir pagar os credores do passado, né? E aí a gente caminha para
uma situação de calote que seria catastrófica, tão catastrófica quanto a Covid em termos econômicos. Então, essa capacidade de endividamento, a gente está no limite, não tem muito o que fazer. Então, por isso que o auxílio emergencial ele vai ter que ser um valor menor e de curtíssimo prazo, porque senão a gente, infelizmente, a gente caminha para uma situação catastrófica. Né? Rodrigo Constantino é economista, então pode fazer seus comentários e perguntas também para o Alan Gani. Fica à vontade, Rodrigo. Boa tarde, Alan. O ministro Paulo Guedes já deu, né, a entender que tem que ter essa firmeza, essa noção de restrição, de escassez. Se a pandemia, a metáfora adequada, é uma situação de guerra, então numa guerra é isso. Tem que ter o auxílio estendido, mas então tem que cortar de algum lugar, o cobertor é curto, tem que tirar até de educação. Né? O que não dá é para achar que os recursos brotam do solo ou caem do céu. O FMI, Alan, ele fez uma revisão nas suas projeções e está estimando o crescimento esse ano para o Brasil de 3,6%, né? Quase 1 ponto percentual a mais do que a última previsão em outubro. Quero saber sua opinião, se acha que isso é factível, se isso é otimista, realista, qual é a sua visão do que a gente pode estar crescendo esse ano? Eu acho que é bem factível, mas cai de novo na questão dos lockdowns, né? Quer dizer, se os lockdowns eles continuarem, enfim, aí eu acho que esse número é para baixo. Agora, se tiver uma abertura maior da economia e se as reformas passarem no Congresso Nacional, né? Se tiver um esforço inteiro da sociedade para aprovar as reformas, aprovar medidas fiscais importantes para o Brasil, aí isso melhora muito as expectativas, né? E a gente pode ter até um crescimento acima de 3,6%, né? Mas eu acho que é razoável sim, viu, Rodrigo? E a gente olha para São Paulo, assim, aumento de ICMS sobre carnes, né, que ninguém quer aumento de imposto. Né? Aí o governador de São Paulo ele foi e cortou verba da saúde para esse ano em torno de 3%, 820 milhões de reais a menos. Aumentou a verba de publicidade, quase 70%. Aí você olha números que saíram agora há poucos dias sobre os assessores dos senadores da República, que gastaram só em 2020 quase 500 milhões, quase meio bilhão de reais. A gente sabe que em todas as esferas a gente vai encontrar muito gasto público, que precisa ser cortado.